Olá, meus amigos, né? Hoje a nossa live falando de alimentação, né? Em épocas de crise, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, nós tivemos um probleminha. Então, para você que estava assistindo, a gente vai continuar. Mas para quem está chegando agora, hoje a nossa conversa é com a Cristiane Santos, a Cris Santos. Ela é nutricionista. Ela faz parte do Fórum Estadual, né, de Segurança Alimentar e Nutricional. E nós estamos falando da alimentação do brasileiro, né? Quais que seriam a alimentação necessária, ideal, né, para todo ser humano, a quantidade de refeições diárias, a quantidade de calorias. E nós estamos justamente agora entrando numa questão da cesta básica, dos componentes da cesta básica tradicional, da necessidade de cada ser humano, né? E como tudo isso funciona. Cris, você está aí, está me ouvindo? Eu não estou te Estou ouvindo. ouvindo, Marli. Ah, então tá Estou bom. ouvindo agora. Tá. Problemas técnicos ocorrem. Espero que todos tenham retornado aí, estejam conseguindo nos ouvir. Tá bom. Cris, eu não estou te ouvindo. Melhorou agora? Tá me ouvindo? Ótimo, Consegue agora me sim. ouvir? Sim, acho que Tá, todos estão te ouvindo. tá. Então vamos dar continuidades aí. Nós estávamos falando um pouquinho da questão, né, da segurança alimentar e nutricional, e entramos aí no tema cesta básica, né? E eu acabei falando que cesta básica é uma política pública, né, que ela trabalha de modo intersetorial com a segurança alimentar e nutricional e o serviço socioassistencial. A cesta básica ela é um benefício emergencial e nós estamos vivendo um momento de necessidade de cesta básica, né? Todavia, as questões nutricionais das cestas básicas, elas não atendem, né, todos os déficits de macros e micronutrientes que nós necessitamos no dia a dia. E da questão do aluno que está em casa, que está recebendo, que bom que está recebendo. Mas se essa criança, esse adolescente, estivesse em ambiente escolar, ele estaria recebendo pelo menos uma porção de proteína, uma porção de fruta, né, ou legumes. E as cestas que nós estamos vendo que os alunos estão recebendo são produtos industrializados, né? A gente tem esse problema de que eles não recebem frutas, verduras e legumes, então eles não estão sendo atendidos. O recurso que o Estado e os municípios teriam para fazer esse repasse de alimentação escolar está indo para essas cestas básicas, mas os produtos in natura não estão chegando para esses alunos, né? Isso é uma coisa que nós precisamos dialogar. Sim, dentro do que nós vimos já discutindo, Cris, dentro desse efeito inusitado que é a pandemia Covid-19, nós temos, no Brasil, nós já tínhamos essa dificuldade. Muitas pessoas passando fome, exatamente, não ter nem o arroz e nem o feijão para comer, né? E aí nós entramos agora dentro da pandemia que esse problema se agravou mais ainda. Então, aquelas pessoas que já vinham de uma situação de vulnerabilidade conseguiam mandar os filhos para as escolas e ali o aluno passava o seu dia, né, tendo as suas refeições, que era uma questão bem balanceada, né? Então tem a comida, tem a fruta, né? E nesse momento de pandemia, o aluno está dentro de casa, o pai desempregado, né? A mãe também, ou um ou outro recebendo um benefício, e ele se preocupa exatamente com comer, né? Então nós temos esse problema. Mas essas crianças hoje que são privadas de uma carga nutricional correta, quais as consequências que pode dar para uma criança, né? Uma má alimentação? Como a gente já tinha conversado antes, Marli, são dois extremos, né? Como assim, todo mundo, né, está passando a maior parte do tempo dentro de casa, Confinado. confinado. Então, de recurso, e até a gente viu no início desse confinamento que muitas pessoas estavam estocando alimento. E esse estoque, ele estava sendo de produtos industrializados, né?
Não que a gente tenha que restringir, tirar totalmente do nosso cardápio, mas a gente não pode só fazer uso do produto industrial, né? Em geral, é muito carboidrato, são muitas massas, né? E por conta disso, a gente pode ter aí o sobrepeso e a obesidade aumentando, né? E déficit nutricional, carências nutricionais. Então, essas são as consequências que a gente pode ter. Um agravo na saúde. Hoje, a nossa saúde, o SUS, ele grita há muitos anos por socorro. Então, eu acredito que um bom gestor municipal, estadual, infelizmente eu não vou nem falar, né, de âmbito nacional, mas ele deveria estar pensando nessa questão da saúde pós-pandemia, né? Quais são os recursos, quais são as ações que já estão sendo pensadas, elaboradas, para poder sanar essa questão, né, de déficits nutricionais e de obesidade. Existem, sim, vários programas, né, de combate à desnutrição, existem alguns programas de obesidade, né? Mas como é que vai ser isso e como é que vão ficar essas estatísticas pós-pandemia? Isso ainda é algo que nós precisamos pensar. Você como futura gestora municipal, como é que vai se dar isso nos municípios, né? Ainda mais aqui em Várzea Paulista, por exemplo, há uma ilusão de que há o hospital, mas eu não sei onde ele fica, eu sei onde fica a UPA, quais são os programas, recursos que vão atender os nossos munícipes. Isso não só aqui em Várzea Paulista, mas São Paulo, grande capital. Brasil inteiro, né? Brasil inteiro, Marli. E, infelizmente, Marli, esse debate ele era muito bem colocado dentro dos CONSEAs. O que são os CONSEAs? São os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional. Muitos municípios resistem com os conselhos e alguns municípios não têm mais. Sempre foi uma luta implantar Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional no município, que agia junto com os CAI. CAI é Conselho de Alimentação Escolar, né? São pessoas da sociedade civil que averiguava, né, se a alimentação estava adequada e se o recurso que vinha para o município estava sendo bem destinado. Hoje a gente enfrenta, além de tudo isso, nós temos um enfrentamento de que é manter conselhos ativos, né? Então, como que a sociedade civil vai junto com o governo, seja em âmbito municipal, estadual ou nacional, debater essas questões de déficit nutricional ou segurança alimentar e nutricional, se os conselhos hoje não estão mais ativos, e o primeiro conselho que foi extinto nessa gestão nacional do atual presidente foi exatamente o CONSEA, que fazia esse debate da alimentação adequada, da segurança alimentar e nutricional, da soberania alimentar, porque nós já fomos um país soberano. O MST sempre foi um grande contribuinte aí de exportação de arroz, né? Até o ano de 2009, 2010, aí só se falava em exportação de soja e gado no Brasil, e depois nós tivemos essa alteração aí, né? E hoje nós não podemos mais falar que nós somos um país soberano na questão da segurança alimentar e nutricional, infelizmente. Então, hoje nós estamos lutando para não passar fome, né? Literalmente. Cris, quando você tem um sistema de saúde deficitário que não consegue atender a população, nós teríamos que trabalhar com medidas preventivas para que não chegue ao ponto de internação, de necessitar usar o SUS, né? Então, nessa questão alimentar, qual que é a importância de fazer um planejamento de prevenção de algumas doenças, tratando isso dentro da segurança alimentar? O planejamento, ele sempre foi essencial, né, Marli? O que a gente vai precisar pensar, além de planejamento, é como a gente aborda esse planejamento, porque a gente não sabe como é que vai ficar a situação do brasileiro ou do munícipe em questão a acesso e custo de alimento. Mas o planejamento, ele é essencial. Ações de educação alimentar e nutricional, elas são fundamentais em todas as pastas, né? Então, ela é fundamental ser trabalhada dentro da unidade de atenção básica,
ela é fundamental dentro das escolas serem trabalhadas, né, com profissionais atuando, profissionais qualificados atuando. Muitos eu sei que atuam junto com professores, abordando temas de biologia, ciências, né, até matemática, mas ainda é um mito a gente falar sobre educação alimentar e nutricional como ação preventiva e extremamente importante para que a gente não tenha aí o aumento e a sobrecarga do sistema de saúde por conta da má alimentação. Né? Bom, mas até é pelo possível. índice tanto de obesidade quanto de diabetes, né? Que tudo é derivado de uma má alimentação, né? Mas é possível, Marli, é possível. Dentro das unidades de atenção básica é possível desenvolver essas atividades. Já existiu aqui há algum tempo no município, inclusive eu fiz parte desse projeto, que existiu até 2013, né, mais ou menos, no final de 2013. Ele foi, infelizmente, com o atual governo, ele se desfez, mas existia uma parceria com faculdades, né, de nutrição, inclusive onde eu tive o prazer de colaborar com esse trabalho, onde profissionais nutricionistas faziam estágios supervisionados e orientavam a população sobre a questão alimentar, né? Hoje não existe mais esse trabalho aqui no município. Sinceramente, não sei como anda a questão da educação alimentar e nutricional no ambiente escolar aqui em Várzea Paulista, tanto para crianças das escolas municipais, quanto para crianças das escolas estaduais. Das escolas estaduais não tem, porque profissional nutricionista, infelizmente, não dá conta. Somos poucas, somos muito pouco valorizadas, assim como todos os profissionais da área da saúde, não há uma valorização do profissional nutricionista, né, dentro da saúde. Hoje, infelizmente, né, Gris, o profissional da área de nutrição, ele está muito mais valorizado no setor privado, né? Então, virou um boom, todo mundo se preocupando em ter uma boa alimentação, fazer atividades. Então, hoje todo mundo tem que ter um nutricionista particular, né, para poder estar acompanhando isso. Você tinha comentado que o consumo diário ideal seria 2.000 calorias cada pessoa, certo? Depende do indivíduo e da necessidade, mas em base... É estudado. Isso, seria. Então, eu vou ter que fazer uma consulta particular, porque, assim, questão de alimentação, eu sou nota 0, né? Eu tenho, assim, uma alimentação muito... não vou dizer que seja ruim, mas completamente irregular. Aí eu fiquei pensando, né? Porque hoje, quando você engorda, a primeira coisa que você quer fazer é cortar isso, cortar aquilo, tem que parar de comer aquilo. Aí funciona, Cris. Você que deveria consumir em média aí 2.000 calorias dia, você comer 100 calorias no almoço, no café da manhã e comer depois só 1.900 no jantar? Não funciona. O nosso organismo, Marli, eu vou usar um exemplo bem fácil para todo mundo que está assistindo entender. Ele funciona como uma máquina, né? E tem as engrenagens e cada nutriente funciona diferente e tem uma atuação diferente no nosso organismo, mas todos são necessários. Se você dá combustível para essa máquina, ela vai funcionar perfeitamente. Se você dá um combustível mais ou menos, ou um pouquinho de manhã e muito à tarde, ela não vai funcionar de modo adequado. Eu ainda sou a nutricionista de prática um pouco antiga, que ainda orienta que as refeições devem ser feitas dentro da necessidade de cada indivíduo, mas elas devem ser feitas, apreciadas, no mínimo a cada 3 horas, e não é a cada 3 horas uma lasanha, ou a cada 3 horas um milkshake, ou a cada 3 horas um hambúrguer. Um açaí? Mas não, de maneira alguma. Até porque açaí é uma coisa que muita gente me pergunta, nossa, mas é saudável? Então, mas quando você vai tomar, né, o açaí, que na verdade é sorvete de açaí, você tem que ver se ele é realmente composto da fruta polpa açaí. Porque, infelizmente, no mercado tem muitos que não são, né? São corantes. E os acompanhamentos, né? E os acompanhamentos. Isso, é o que engorda, aí não dá.
Mas ela deve ser feita a cada 3 horas para que essa engrenagem funcione direitinho no nosso organismo, né? De acordo com cada necessidade sempre. Cada indivíduo ele é único, ele tem uma necessidade energética diferente. 2.000 calorias não vale para o servidor, para o trabalhador que trabalha numa obra, por exemplo, não vale para um motorista de caminhão, por exemplo, né? Mas tem que Mas ser é uma muito para uma pessoa sentada o dia inteiro como eu, né? é muito para uma pessoa sedentária que não pratica nenhum tipo de atividade física, 2.000 calorias pode ser muito. Então, toda dieta ou terapia, ela tem que ser adequada, de acordo com as necessidades de cada indivíduo e de acordo com o objetivo que ele tem. Se ele tem a necessidade de perder peso, redução de peso, então tem que ser uma dieta adequada. Se ele tem necessidade de ganhar peso ou massa muscular, é uma dieta diferenciada. Ô, Cris, dentro da alimentação, nessa pandemia que nós estamos vivendo, no começo, como você comentou, as pessoas iam desesperadamente ao supermercado para abastecer, né, a despensa, mas depois nós começamos a observar muito as pessoas fazendo muitos pratos, né, muita comida, né, é pão todo dia, é bolo, então começou aquela prática desenfreada de fazer alguma coisa a mais para comer, além daquela alimentação normal que ela já tinha. Né? Tudo isso é consequência da ansiedade, do medo, da depressão, usar a alimentação como fuga. Como que funciona isso? É que nem nós, como nós iniciamos nossa conversa, o sistema imunológico e o ambiente, ele está muito relacionado como a gente deve se alimentar ou como a gente se alimenta na prática. Esse confinamento, ele está demonstrando que as pessoas elas têm um grau alto, muito elevado de ansiedade e muitas pessoas têm a questão da carência, a afetividade. Nós somos um povo muito afetivo, né? E o confinamento está trazendo e demonstrando que nós estamos tentando sanar essa carência, de certa forma, na alimentação, muitas vezes a alimentação inadequada. Claro, Marli, que falta muita informação. Tem muitas pessoas com privilégio um pouco maior que têm acesso a informações e tem outras pessoas não tão privilegiadas que não têm acesso ao que é uma alimentação adequada, né? Sim. Mas... Então, pode falar, desculpa. Mas é importante que a gente faça essa vigia do que a gente tem dentro de casa e do que a gente consome. O confinamento e a questão alimentar, quando é uma crise de ansiedade ou algo que... Porque as nossas questões emocionais sempre estão muito relacionadas à alimentação. E são extremos. Ou a gente come demais, ou a gente para de se alimentar definitivamente, né? Então, a gente tem que ter esse acompanhamento e, se for o caso, só a questão alimentar para ansiedade ou processos de depressão não é o suficiente, Marli. Às vezes tem que ter um tratamento interdisciplinar com psicólogos, né, e outros profissionais da área. Para resolver a causa, né? Exatamente, né? Ô, Cris, nós estamos falando aí de uma alimentação básica, mas hoje, como eu falei, a pandemia está trazendo vários problemas da nossa sociedade que estavam camuflados, não estavam sendo discutidos. E uma delas é a fome realmente que nós temos, né? Então, sim, hoje, se a pessoa ela não tem o básico para comer, como que ela poderia suprir isso, né? Talvez fazer uma agricultura familiar, como que ela poderia suprir essa deficiência, já que ela não tem recursos, acesso a uma boa alimentação? Tá. Dentro da política de segurança alimentar e nutricional, isso é muito abordado, Marli, porque nós trabalhamos com famílias que não têm acesso ao alimento ou que têm uma escassez ao acesso ao alimento. Nessa situação, a educação alimentar e nutricional ela é fundamental, né? Porque nós ensinamos as famílias a reaproveitar ou aproveitar de modo integral os alimentos. Ou seja, eu tenho uma melancia, eu posso usar a polpa, eu posso usar a casca e eu posso e devo usar a semente. Eu tenho um melão, eu posso fazer leite da semente do melão, eu posso fazer suco e saladas da casca, né? Além de utilizar a polpa da fruta como fonte alimentar, né?
Eu tenho uma jaca, da jaca eu também utilizo tudo, inclusive para quem não se alimenta de carne, a jaca ela é muito indicada, fazer carne de jaca, onde eu também aproveito tudo do alimento, da casca às sementes, né? Nós somos um país, atualmente, na verdade, até 3 anos atrás, éramos o país que mais desperdiçava alimento, éramos o terceiro país que mais desperdiçava alimento. Provavelmente hoje, com a falta de informação, nós já deve estar aí em segundo lugar que mais desperdiça. Nós produzimos muito, tem muita gente passando fome, né? E nós desperdiçamos muito. Então, no processo de educação alimentar e nutricional, sempre é aconselhado, ensinado, orientado e auxiliado essas famílias de baixa renda a utilizar as cascas, as sementes, os talos dos alimentos de forma adequada. Ou seja, conseguir uma alimentação adequada com pouco recurso, né? Entendi. E utilizar sempre a casca. Até alguns anos atrás, tinha sempre uma orientação de tirar a casca de tudo, não se tira a casca de nada. Da abobrinha, do pepino, tudo, né? Tudo, não se tira a casca, você se aproveita de tudo. Do Nada se joga fora. Nada se joga fora. Né? E a parte que não é comestível, a gente orienta, sim, que se faça uma hortinha em casa, né? Que essas famílias possam se beneficiar. Qualquer canto que bata sol, luz solar, que você tenha condições de estar sempre alimentando com água, você pode trabalhar aquela terra e você plantar o seu próprio alimento. Plantar o próprio alimento é garantia que o seu alimento não tenha agrotóxicos ou produtos que vá provavelmente em algum dia fazer mal à sua saúde. Então a gente incentiva muito as hortas de quintal, né? A única coisa que não se incentiva mais é fazer horta em pneu, porque o pneu ele solta um derivado do petróleo que contamina o alimento, então não se faz horta em pneu. Mas você pode fazer horta em caixas, você pode improvisar diversos, né? Além de improvisar, você recicla outras embalagens ou faz a própria hortinha. Legal. Essa foi uma pergunta do Gabriel. Obrigada, Gabriel, pela sua pergunta, porque realmente é isso que nós temos que buscar hoje, reinventar, dentro da nossa necessidade, aonde que a gente possa recorrer para suprir aquilo, né? Mas quando você estava falando de fazer uma horta, quando nós começamos o isolamento, eu falei assim, nossa, eu não sei quanto tempo nós vamos ficar. Eu falei assim, eu acho que eu poderia fazer uma hortinha aqui em casa, plantar um alface, alguma coisa assim. Mas aí a gente entra dentro de um outro problema, que é dentro do mundo moderno, não existe mais terra, né? É tudo asfaltado, é tudo cimentado, é tudo com piso. Então, mas aí eu lembrei, enquanto você falava, que se você não tem todo esse espaço, o meu pai tinha lá na casa dele, era um cavaletezinho, ele pôs uma madeira em cima, colocou, acho que um plástico, e pôs terra em cima e fez uma hortinha lá, né? Então, são algumas opções que o brasileiro tem que aprender a reinventar. O Cris, você acha que o ser humano acostumou a ter tudo pronto e não sair à busca do alimento ou transformar o alimento como era antigamente? Isso é bem claro de uns anos para cá, Marli. Infelizmente, tudo isso tem um histórico, né, que a gente não pode ignorar, de como surgiu os alimentos industrializados. Muita gente me questiona muitas coisas do alimento que a gente hoje para consumo. Eu estou perdendo a sua conexão. Não ouvi. Acho que só parou a da Cris. O meu tá continuando. Voltou, Cris? Não? Então, mas enquanto a Cris acho que tenta se conectar aí, é uma questão que nós temos que pensar muito o quanto nós estamos acostumados a ir ao mercado e trazer já um alimento pronto, né? Não essa transformação. Então, quando você pega ali uma abobrinha, você faz o alimento dela, mas você tem que pensar sempre no que pode ser reaproveitado, na melancia, no melão, no talo das frutas, alguma coisa, ou faz um doce, ou faz o próprio alimento mesmo, né? Então, na sua dificuldade, na sua necessidade,
você tem que pensar nessa solidariedade, não desperdício, né? Então, nessa questão da pandemia, do isolamento, da falta do emprego, da redução do salário, o que nós começamos a ter muito hoje foi a solidariedade, né? Então, a solidariedade não é só você prestar ajuda ao irmão que está passando por dificuldade. A solidariedade também é você não abusar da sua parte, sabendo que um outro está passando uma dificuldade, está passando necessidade, né? Então, é um consumo consciente, né? Eu estou vendo aqui a Cris. Você voltou, Cris? Está me ouvindo? Voltei, vocês estão me Voltou. ouvindo? Sim, né? Então você estava falando, eu falei da hortinha, né? E hoje do brasileiro, principalmente, ir até o mercado e já trazer tudo pronto, né? Chegou, põe lá para consumir, nem fazer mais. Hoje é muita coisa congelada, né? E falando desse congelamento, Cris, você responde, aí você já poderia acrescentar se quando você faz um produto e deixa ele lá congelado, se ele tem perda nutricional. Quando a gente manipula um alimento in natura, ele tem um prazo de congelamento, né? Dependendo do alimento, ele pode ficar congelado até 3 meses. Dependendo do alimento, ele não perde sua qualidade nutricional, tá? Depende sempre muito, claro, de como esse alimento foi armazenado, né? Por exemplo, a alface, como ela é muito sensível, a gente orienta que para se congelar ela seja higienizada, seque o máximo possível. Se você guardar ela molhada, ela vai estragar, ela vai oxidar, ela queima, né? Ela vai perder suas características nutricionais. Então, para que você congele ela, por exemplo, ela tem que estar muito seca, secar ela muito bem, num guardanapo de pano ou de papel muito limpo, né? E depois você embalar ela. Eu prefiro embalar em saquinhos, tiro todo o ar e coloco no congelador em pequenas porções. Isso eu faço com todos os vegetais, tá? Frutas, verduras e legumes, e também não tem problema. Tem pode congelar arroz, feijão, tudo bonitinho. Pode congelar arroz, feijão, tudo. Mas não pode ser num pote de sorvete, né? Senão engana quem abre o congelador. Não é legal. Não. Mas é muito bom. E hoje, assim, eu pelo menos já engordei nessa pandemia, porque eu já perdi horários, tudo isso. Você falou que o ideal seria fazer uma alimentação de 3 em 3 horas. Isso, uma alimentação farta, uma alimentação regrada. Como que seria essa alimentação na questão de perda de peso ou na questão de aumento de massa? Tá, são duas perguntas diferentes, né, Maria? Então, eu vou falar aqui de um modo geral, né? Vou falar aqui de um modo geral, lembrando que quando a gente fala da ciência de nutrição, a gente tem que pensar no indivíduo. Então, eu vou falar de um modo muito geral, para que as pessoas consigam entender, e vou falar alguns alimentos que, se a pessoa não tiver nenhuma alergia, não vai causar nenhum mal à saúde. Então, a nossa primeira refeição do dia, ainda que a gente não esteja se exercitando, trabalhando, não esteja na rotina diária, ela é importante que você coloque proteínas adequadas e carboidrato adequado. Diferente de que todo mundo fala que tem que tirar carboidrato da alimentação, não é verdade, né? O carboidrato é o que te dá fonte de energia para o dia inteiro. Então, se você não é um atleta de rendimento, você não vai conseguir sobreviver com frango e ovo, né? Então, no café da manhã, a gente tem que dar opções para populações que sejam de fácil acesso, né? Então, a gente, apesar de não ter esse hábito alimentar, infelizmente, que nem eu falei para você, nossos hábitos alimentares, eles são diversos, mas a gente tem que aproveitar aquilo que a gente tem em casa. Eu gosto muito de incluir no café da manhã o ovo. O ovo, ele é uma fonte de vitamina D. A vitamina D, ela está diretamente relacionada ao nosso sistema imunológico, né? Então, é importante que a gente possa consumir o ovo, né? Eu, pelo menos, gosto muito de indicar. Obviamente que se eu colocar o ovo ali, eu não vou colocar o ovo. É barato, né, Cris? Quantos? 30 por 10 reais? 40 por 10 reais, né? Uma coisa assim. Marli, com essa pandemia está variando muito o valor. Aqui na nossa região, uma cartela de 30 ovos deve estar hoje uns 12, 13, 14 já subiu, reais. Né? Não sei, já subiu um pouco.
não está mais tão barato. Mas para quem tem espaço em casa e tem cuidados higiênicos adequados, criar galinha também vai aí uma boa opção, né? Tem que ter boa higiene. Mas é isso, Marli. Para quem gosta de consumir o pão todos os dias, eu não falo tire totalmente o pão da sua É o que mais alimentação. engorda na É, refeição, Cris? a massa. A massa não é um vilão total, né? Não, você falou em Porque massa. Mas uhum. segura aí, Cris, porque eu vou fazer uma pergunta aqui para o pessoal que está nos assistindo. Quem que engordou nessa pandemia? Porque o que eu recebi de receita de pão, de bolo, de não sei o que mais, nos grupos de WhatsApp, vocês não têm ideia. Gente, obrigada pelas receitas, mas já vou avisar que eu não faço nada, que eu sou péssima na cozinha. Então, assim, o que eu estou engordando é de comer coisa supérflua mesmo, abusado. Mas responda aí embaixo para nós se você engordou nesse isolamento que nós estamos passando e como que estão as suas receitas aí, se você está mandando receitinha para seus amigos e cobrando receitinha, manda para mim, não sei o que mais, né? Mas, Cris, então o pão é o vilão da alimentação de qualquer um, não só o pão, mas a massa em si. A lasanha também? Cris, você ouviu? Cris? Travou lá de novo, mas assim, gente, além da alimentação normal que nós estamos fazendo, realmente é receita todo dia. As meninas lá do grupo mandam receita. Eu já vi todas fazendo essa receita. Ela voltou aqui, mas eu não faço, né? Então eu falo assim, e eu tô ficando com complexo porque eu vejo todo mundo fazendo, mas eu tenho que admitir que eu sou na cozinha, eu sou uma excelente contadora. Então não vou me arriscar a fazer nada que não vai dar certo, né? Então, nós já estamos aqui às 19 horas e 37 minutos, né? A Cris, eu percebi aqui que caiu o sinal dela, mas é interessante. E dentro daquela dinâmica de tentar aumentar a imunidade para essa questão da pandemia, para evitar que seja contaminado pelo Covid-19, né? Muitas pessoas estavam aí indicando usar o limão, abacaxi, que são alimentos mais ácidos, mel também, para aumentar a imunidade e tentar fugir um pouco, né? As estatísticas dizem que praticamente todos nós seremos acometidos do Covid-19, mas a gente precisa se preocupar como que nós estaremos, o nosso organismo, para poder receber uma carga viral dessa que é o Covid-19, né? Então, dentro dessa troca de receita, desse abuso das massas, dos pães, dos bolos, a gente precisa começar a inserir realmente alguns alimentos mais naturais, né? A própria fruta, a ingestão de fruta, né? Mas aí nós caímos naquele outro problema. E aquele nosso irmão que não tem o que comer, né? Nós não estamos pleiteando nem que uma fruta, nada, um leite, né? Hoje, muitas pessoas estão sobrevivendo somente com arroz, com feijão, um macarrão, alguma coisa assim. Então, é muito nos preocupante em trazer a solidariedade, né? Você voltou, Cris? Né? Voltei. Ah, Gente, ó. me perdoem. Eu moro no meio do mato. Aqui no Mursa, nós não temos infraestrutura para receber boa internet, né? Então, me desculpem cair toda hora, mas Mas hoje é tranquilo. é Hoje a nós estamos num realidade. sábado à noite, todo mundo em casa, ninguém pode sair, né? Ninguém tem compromissos. A gente está tentando ocupar o nosso tempo e a maioria das vezes essa ocupação se transforma em comer, né, Cris? Comer. Então, nós estamos falando do excesso do consumo de pães, de massas em geral, que aí quando você estava nos falando do problema, né, desses alimentos na alimentação diária. É. A Dani, beijo, Dani, abraços. Abraços para todos que estão aí. Lá eles estão comendo também, né, Enfim, Dani? Só comendo. a Dani é de Rio Claro, olha onde a nossa live está chegando. Obrigada pela. Bom, Marli, então, como a gente tem estocado alimentos, né, à base de carboidrato em casa,
infelizmente, é o que a gente tem consumido, né? Então, como poucas pessoas têm acesso a essas orientações nutricionais, eu acho muito válido e relevante essa live para quem possa ter acesso também, depois compartilhar, para lembrar as pessoas, né, que se for para comprar alimento e se for para manter aí uma pequena despensa em casa, vamos tentar fazer de frutas, verduras e legumes, vamos tentar congelar os alimentos, tudo é possível congelar e depois ir descongelando e consumindo aos poucos, né? Quando for comprar uma fruta, tenta escolher aquelas que estão um pouquinho mais verdes, dependendo do que você for fazer aí, tenta buscar uma qualidade melhor. Isso não significa, se você for fazer a xepa e aquela bacia a R$ 1, R$ 2 estiver baratinha, compre também, descarte a parte não comestível do alimento e você também pode congelar, né? Sempre ter essa atenção, cuidado para ver se o alimento está seguro para consumo. Mas é possível, sim, ter uma alimentação mais adequada dentro de casa e tomar cuidado com a quantidade de carboidrato, de massas, de biscoitos, de bolacha, que a gente acabou Tudo. estocando aí nessa pandemia, tudo. Tranqueira, né? Massa, Tranqueira. tranqueiras. É uma coisa assim, né? Se tem embalagem, não é confiável. Se tem casca, é confiável. Né? Então, isso a Entendi. gente precisa lembrar. Quando nós estávamos falando do fórum e nós temos que pensar no pós-pandemia, Cris, a Fátima está aqui nos perguntando se já existe algum estudo de contornar essa obesidade, de resolver o problema da obesidade pós-pandemia, porque assim, aqui é notório, gente, ó, foram no mínimo 4 quilos aqui a mais, então eu acho que a gente precisa pensar como que nós vamos fazer para poder perder esse peso depois, porque o isolamento deve aí se estender. Então, existe já algum estudo, Cris, né, nesse sentido, de um tratamento de obesidade pós-pandemia? Se eu contar para vocês que no Brasil não, vocês acreditam? Ninguém está pensando em nada, até o nosso ex-ministro da Saúde, ele estava preocupado com todas as doenças pós-pandemia, né? Existe uma discussão na Organização Mundial da Saúde, claro, obviamente, né, de como vai ser tratada essas questões, tanto da carência nutricional e das consequências quanto à má alimentação, mas aqui no nosso país ainda não. Que nem eu falei para vocês, quem abria esse debate era o CONSEA Nacional, que foi o primeiro conselho a ser extinto neste atual governo, né? Aqui em Várzea Paulista não temos Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Até o momento, não sei, não vincula nos nossos meios de comunicação nenhum programa pós-pandemia, né? Nada, absolutamente nada. E assim, muitas pessoas falam, nossa, mas tem que tratar agora a questão da pandemia. Bom, nós já estamos há 60 dias confinados e confinadas. Mais de 60 dias. Mais de 60 dias. Tem municípios que começou esse confinamento muito antes, tem cidades, estados que começou muito antes que nós, né, que está enfrentando há muito tempo. Sim. E o Brasil não está levando em consideração as estratégias e o que foi feito nos outros países, nem para o confinamento e nem pós o confinamento. Então, acho que esse período que nós já temos, é lógico que foi tudo muito rápido, teve que ter ações muito rápidas, compra de equipamento muito rápido, levantar hospitais de campanha tudo muito rápido, mas também é algo que tem que se pensar para o pós-pandemia, como é que vai ficar a saúde dessa população, né? Infelizmente, o Brasil não está à frente disso. Aqui no estado de São Paulo, quem está fazendo essa discussão é o Fórum Paulista de Segurança Alimentar e Nutricional, com alguns conselhos ainda ativos, inclusive um conselho muito ativo é o da capital, Conselho da Capital, né? E alguns professores, mestres, militantes, a Solange, acho que estava conosco também na nossa live, entre outros, né? Tanto profissionais nutricionistas como pessoas de outras áreas, tanto da área da saúde como fora da área da saúde, professores, assistentes sociais, né? Que estão pensando nessa questão alimentar pós-pandemia. Mas, infelizmente, são coisas que a gente tem que ficar discutindo com o governo, a gente tem que ficar pedindo e provando que é necessária essa discussão. E, infelizmente, não deveria ser assim, né, Marli? Deveria ser algo já
para a gestão pública estar pensando, mas a gente tem que estar lá lembrando e falando o que é necessário. Sim, você tinha comentado aí da questão do congelamento dos alimentos, e o que a gente está vendo muito é as pessoas irem quase todos os dias ao mercado como forma de passear, de sair de casa, né? Então, ao invés de fazer a compra da semana, tá indo comprar para o dia, ou no máximo para o dia seguinte, para ter um passeio, né, Cris? E segunda-feira, dia 1º de junho, a gente começa com a retomada, né, do isolamento, e a preocupação é essa também, desse boom desesperado das pessoas correrem para ir ao mercado, para ir às lojas, para ir ao comércio, e aumentar mais ainda o número de pessoas contaminadas aqui em Várzea Paulista, né? Até porque vai ter um afrouxamento aí desse confinamento, e isso é muito preocupante. Para quem pode, não saia de casa, fique em casa. Se puder, congele o seu alimento, plante o seu próprio alimento, utilize-se de horta, aproveite para fazer aquela hortinha aromática. Nesse tempo que está um pouco mais frio, abuse dos chás de camomila, chá de erva doce, né? Se você Gengibre. Gengibre, se você não tem nenhum problema de restrição alimentar, faça bastante proveito. Lembrando que quem é hipertenso não pode tomar chá de gengibre, porque piora, tá, o quadro clínico, né? Mas tem ótimos chás, tem chás calmantes. A alface é um ótimo produto alimentício para fazer chá ou suco, que ajuda aí a gente ter um pouquinho mais de calma, controlar um pouco a nossa ansiedade. Então, busque e fazer atividade, né? Fazer atividade física, busque recursos mais alternativos e não saiam de casa, não é uma gripezinha. É muito doloroso você ter um ente querido internado, é muito difícil você receber a notícia de que esse ente querido ele vai ser internado na UTI, é muito complicado você saber que ele depende de oxigênio para respirar, é muito difícil e muito inseguro você ir dormir pensando qual vai ser o tratamento, porque não há remédio, gente, isso é muito grave, nós não tem temos vacina, remédio. nós não temos remédio, Não, nada sabe ainda o que dá certo, né? Nada sabemos do que dá certo. Enquanto profissional da área da saúde, enquanto nutricionista, eu posso falar para vocês que há um apego muito grande nessa questão da imunidade, que a gente tem trabalhado bastante, que é essencial que as pessoas comam menos produtos industrializados e façam mais consumo de produtos in natura. Né? É importante que as pessoas entendam que a vitamina D é importante para o nosso organismo, e para que ela haja no nosso organismo é importante tomar o solzinho matinal, isso não é um mito, né? É importante que a gente consiga consumir aí alimentos que sejam fontes de vitamina C, e não são alimentos tão caros, e que a gente pode fazer uso deles, como laranja, mexerica, que agora é época, dependendo da cultura alimentar, é conhecida como outras, né? Tangerina. Da estação, né? Isso. Então é importante que a gente utilize esses alimentos. Da laranja também, da casca da laranja dá para fazer chá, que é muito gostoso e ajuda a fortalecer o nosso sistema imunológico. Então é possível ter uma boa alimentação dentro de casa, com pouco recurso, né? E usando o que tem ali, né? Usando o que tem ali. O dia que eu conversei com você, que eu estava resfriada, você passou uma receitinha básica para eu tomar, para melhorar minha imunidade. Passa aí para o nosso pessoal para usar em casa, para poder não prevenir, mas pelo menos para estar um pouco melhor, né? Nesse isolamento. Marli, eu passo tantas que eu não vou conseguir lembrar exatamente de Eu qual é. acho que era limão, mel tá. E não sei se tinha mais alguma coisa. Bom, para quem tem, para quem pode, para quem não tem problema de digestão, o própolis é algo que eu gosto de indicar bastante, né? E não que ele vá te tirar da área de risco, mas ele auxilia, né, o nosso sistema imunológico, né, na defesa do nosso sistema imunológico. Então, o própolis eu gosto muito de indicar todos os dias de manhã, para adulto 10 gotinhas. Aí você pode colocar ou no suco de limão, ou melhor, só um limão espremido, ou o sumo, né, o insumo da laranja, né, depende do paladar, né, de cada um, ou direto na água, depende de cada um. Para criança, para quem for iniciar o uso do própolis, lógico,
depois dos 5 anos de idade, preferencialmente. Entre 3 e 5 anos, a gente começa a observar se a criança tem alguma reação alérgica aos derivados do mel, e própolis é um dele, então tem que tomar cuidado quando vai fazer inserir esse produto, né, na alimentação. E começar com 5 gotinhas e aumentando gradativamente, de 5 para 7, até ela se habituar com o paladar, e também depois chegar a 10 gotinhas, fica muito bom. Fazer Isso para chazinho, sempre, mas isso para sempre, você pode usar para a vida inteira. O mel, ele é um anti-inflamatório natural, ele auxilia aí no sistema imunológico, né? Então, eu indico sempre o uso do própolis diariamente. E são rotinas e hábitos, né? São algumas coisas que a gente vai mudar de agora em diante e virar rotina de verdade, né? Então, não é de vez em quando. Para você ter uma qualidade de vida que a gente considere boa, você tem que ter o hábito alimentar adequado e que isso tenha que ser rotina na sua vida. Você tomar o própolis amanhã cedo não vai imunizar você ou melhorar o seu sistema imunológico de nada, se for uma vez na semana, né? Tem que ser hábito mesmo, todos os dias. Legal. Bom, Cris, eu queria te agradecer pela presença, né? Vamos também agradecer o pessoal que participou aqui conosco, comentando, curtindo, né? Então, se você quiser aí dar um alô pro pessoal, se despedir. Só queria agradecer a Marli pelo convite, mais uma vez pedir desculpa pelas interrupções. Eu espero que o progresso chegue em todos os lugares. Agora imagina, Marli, se eu estou tendo essa dificuldade aqui, imagina as crianças que têm que estudar em casa, né? Foi um tema da nossa live com o professor Ronaldo. Bom, é isso. Muito obrigada a todos que compartilharam a live, que estiveram aqui presente. Podem ter acesso aí à minha página no Face. Se vocês precisarem de alguma coisa, embora hoje eu não atue na nutrição clínica, o que eu puder orientar ou ajudar ou encaminhar um profissional qualificado, vocês podem contar comigo, tá bom? E muito obrigada, Marli. Cris, a gente que agradece por você estar conosco aqui nesse bate-papo sobre alimentação. E realmente, pessoal, eu vejo muito, e vocês veem também, porque todo mundo fez questão de postar aí nas redes sociais as receitas, os novos Masterchefs que surgiram aí no nosso isolamento, né? Mas vamos nos preocupar realmente com a nossa alimentação, porque não é só uma questão estética, né? É uma questão de saúde, de prevenção, realmente, né? E nós temos que trabalhar com a prevenção, que fica muito mais fácil tratar qualquer tipo de doença. Bom, então a gente fica por aqui, é um sábado, que todos tenham um bom final de semana, aproveitem bastante, fiquem em casa, né? Não saia desenfreadamente aí na segunda-feira para ver o sol, para rever os amigos, porque a gente está tão carente, né? Nós estamos carentes de abraços, nós estamos carentes de ver nossos amigos, de ver nossa família, mas vamos nos conter, vamos retomar as nossas atividades gradativamente para que não soframos, né, nenhuma consequência desses nossos atos. Cris, muito obrigada por você estar aqui conosco. Né? A você que estava aqui, que curtiu, que comentou, nosso muito obrigada. E a qualquer momento a gente volta com mais uma live para a gente tratar dos nossos assuntos e dos nossos anseios durante essa pandemia do Covid-19. Uma boa noite a todos. Obrigada. Tchau, gente.